tendo por fundamento, por base, o versículo que foi destacado da Epístola de Paulo a Filemon, onde ele diz: uma pequena cartinha que ele e Timóteo escreveram a Filemon, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. O irmão Branham diz assim: eu penso, agora eu posso imaginar Paulo, quando ele escreveu sua carta para Filemon, como ele estava na cadeia, lá embaixo no calabouço daquela cidade, um prisioneiro, e ele bem podia saber, pela sua posição, o que a palavra significava, prisioneiro. Porque uma coisa é a pessoa ter a retórica da coisa, o discurso da coisa, né? O lado discursivo da coisa, retórico da coisa. E outra coisa bem diferente é a pessoa ter a experiência, a prática daquilo. Então, quando Paulo escreveu a Filemon, ele escreveu com alguém que carregava, como alguém que realmente tinha no corpo, na vida, ele tinha na pele a experiência de ser preso, de ser prisioneiro, de estar num presídio, porque ele escreveu de trás das grades. Ele escreveu vendo aquelas grades, aqueles ferros, e ele ali dentro. E ele então escrevia, como nós dizemos, escreveu com o coração, com a alma, como quem tinha experiência e sabia o que era ser preso, e não como alguém que só faz o discurso, a retórica, mas a prática é bem diferente. É mais autêntico, fez com que ele escrevesse com mais autenticidade. É mais autêntico a coisa quando se pratica. Então o irmão Branham está fazendo aqui uma ideia. Ele diz: eu posso imaginar Paulo, quando ele escreveu sua carta para Filemon, como ele estava na cadeia, lá embaixo no calabouço daquela cidade, um prisioneiro, e ele bem podia saber, pela sua posição, o que a palavra significava. Ele estava rodeado de barras, isto é, barras de ferros, e ele poderia somente ficar livre se alguém o soltasse. E ele sabia o que era ser um prisioneiro. Então, outra vez, eu creio que o apóstolo dispunha somente de um pouco, não somente apontando a sua presente condição, como sendo um prisioneiro de seu ser físico, assentado lá naquela cela, mas eu creio que ele estava referindo-se ao seu ser, seu espírito, sua vontade, sendo também um prisioneiro de Jesus Cristo. Você pode observar aqui também o sentido bem elevado de altruísmo do apóstolo, porque ele, sendo prisioneiro, ele não se fez também de muito coitadinho. Ele aproveitou a oportunidade, sentindo o que é ser prisioneiro, ele aproveitou para mandar sua mensagem, né? Para inserir naquele contexto de prisão. Ele colocou ali, ele pôde inserir naquilo uma mensagem espiritual. E ele então diz que ele era um prisioneiro, mas um prisioneiro, ele queria dizer, não é porque ele assaltou um banco, porque ele estuprou alguém, porque ele roubou, porque ele matou alguém. Ele era um prisioneiro por causa do Evangelho. E por isso ele destacou: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Então tem tanta gente presa da cachaça, presa do cigarro, presa
presa do adultério, presa da mentira, presa da trapaça, presa da desonestidade, da inveja, do ciúme, do ódio, do pecado, enfim. Mas eu quero saber quem pode ter esta condição privilegiada de prisioneiro de Jesus Cristo. Muito poucos homens nós encontramos hoje que tenha esta condição. Muito raro, porque sempre tem um meio para fugir, né, das barras. Sempre tem um meio para se desculpar, para se esquivar e não pagar o preço. Daí o porquê. Ele estava preso porque ele era um homem que sustentava uma posição. Era um homem coerente com os princípios, né, que ele cria. Ele era um homem que tinha posição firmada. Não é como nós vemos hoje as pessoas, os homens de hoje, as pessoas que se dizem cristãs, mas elas são pessoas vulneráveis, elas são pessoas facilmente dobráveis, né? Elas são quebradas facilmente por um argumento indigente qualquer, já quebra a pessoa e muda de ideia e joga a pessoa contra aquilo que ela diz crer, e a pessoa não merece crédito e nem confiança. Daí o porquê nós não temos verdadeiros caracteres, né? Que, falando de uma forma mais, né, verdadeiros caráter, mas o certo é verdadeiros caracteres hoje, né, que possam transmitir isto, que possam influenciar a juventude, influenciar os filhos. Porque você observa, às vezes, na própria casa, sempre há um lado ali que tem maioria no lado da fraqueza, no lado do erro. Mamãe sempre está dando um jeito para a filhinha namorar escondido, e ela diz que é crente. É uma pena assim que vem do diabo, vem do Satanás, né? Mamãe sempre está dando um jeito para a filhinha dar um pulinho fora e encontrar com fulano ou com Beltrano, né? Mamãe sempre está incentivando. Esposinha sempre está defendendo, né, certos lados, que é mais fraco. E às vezes o marido diz: você precisa ter caráter, você não tem personalidade, você precisa ter personalidade. A coisa mais ruim que existe é uma pessoa sem personalidade, uma pessoa que não tem personalidade. Não é uma personalidade, uma pessoa que tenha caráter formado, que tenha posição firmada, é do lado da palavra e pronto, custe o que custar. Você entendeu? Então esta é a guerra, não é? A guerra é esta. Esta é a guerra, é porque há uma guerra, há uma oposição, e essa oposição sempre tem um número maior, não é? Porque essa oposição defende o lado do Satanás, do Leviatã, do Satã, aliás, do lado das trevas, do lado do pecado. E ninguém vê, dificilmente você vê uma posição conjunta, bem firmada, e dizer: nós vamos, eu e minha casa, vamos realmente servir a Deus. O marido sempre tem que estar dando uma chancezinha para o discozinho da artista não sei quem. Isso aí serve para incentivar as crianças. É conversa fiada, serve para incentivar para o pecado, para fazer uma idolatria, tornar aquela artista um ídolo do seu filho, da sua filha. É porque você tem o espírito daquela artista. Aquele espírito do mundo está em você. Às vezes o pastor prega tão direto, né? A expressão é essa. E mudarmos de vida, e aceitarmos os conselhos do Senhor, crermos na palavra de Deus de uma forma bonita, né? Com um idealismo maravilhoso. Você não encontra hoje idealistas, né? Não encontra hoje fácil. Eu quero ver quem é que está disposto por Cristo fazer o que esses loucos fazem hoje, que dá arrepio na gente da malvadeza deles no mundo político, com suas ideologias estranhas, absurdas. E eles não medem esforços para cumprir, não é, as determinações da sua ideologia doentia. Mas e os cristãos que têm medo de sustentar o nome de Cristo, a doutrina de Cristo, onde quer que for?
E você precisa parar com isso, de ter vergonha de dizer que é cristão, que creu no Evangelho, de testemunhar para suas amigas, para seus amigos, né? Tem pessoas que tem que esconder, não pode dizer que é crente. Pessoas que vêm na igreja e tudo, mas não tem coragem, não tem caráter para sustentar o Evangelho. Dizer como eles dizem aí, né? Porque eu sou isso, né? E daí? Então, eu sou cristão, e daí? Qual é o problema que você tem comigo? Eu sou evangélico e pronto, e aí? Eu creio no Evangelho. Mas vocês viviam aí conosco nas mesadas, nos jogos, né? Não interessa, camarada. Eu vivia, olha o verbo que você está conjugando, está dizendo bem, está conjugando bem, eu vivia, mas agora eu vivo outra vida. É uma opção minha, é um problema meu, pronto. Você continua com sua cachaça, você continua com seus jogos, faz o que você quiser, eu agora estou fazendo outra coisa. Nós precisamos transmitir essas posições firmes, que isso pegue nossos filhos, famílias, amigos, né? Transmitir isso, porque o diabo está aí trabalhando, ele não perde tempo e ele está ganhando terreno. Cada dia ele tem mais gente para queimar no inferno, cada dia ele ganha mais, o rebanho de Satanás aumenta cada dia, e parece que o rebanho do lado de cá, parece que diminui cada dia, é diminuindo tudo, o diabo não está perdendo tempo. Ele sabe que o fim dele, mais do que os crentes, isso é uma vergonha, mas mais do que os crentes, Satanás sabe que o fim dele está tão próximo, e por isso ele faz até com que os crentes durmam e esqueçam que tem uma preparação, que tem uma vinda de Cristo. Ninguém vê falar nisso mais. É o diabo que faz isso, é para esquecer, porque esquecendo a pessoa fica com os flancos abertos, né? A brecha fica aberta e ele entra facilmente e nos destrói. Mas o Filho de Deus está atento, está sabendo que não tem muito tempo aqui nessa terra. Nós temos até que mudar essa mentalidade, que a coisa vai demorar muito tempo ainda. Aí conversa, você vai ver só. Esse é o servo mau e infiel, é que vive dizendo: meu Senhor tarde virá, diz a Bíblia. O verdadeiro servo de Deus está dizendo: ele vem logo, agora, daqui a um pouquinho ele chega. Correto, gente? Vamos louvá-lo nesse instante? Amém? Glória a Deus. É assim que é a coisa. Então veja bem aqui. Agora todos nós, diz o profeta de Deus, somos nascidos agentes livres. Isso aqui é importante, porque tem muita gente que fica arrumando implicação. Às vezes está na igreja, está ouvindo o culto, fica arrumando implicação. Ao invés de acatar o culto, acatar a palavra, submeter-se a ela, fica arrumando briga, arrumando encrenca, querendo interpretar a palavra, foi desse jeito que ele quis dizer. Olha, aqui isto não é aquilo, aqui isto é isto mesmo, viu? Não tem negócio de isto é aquilo. Mas veja bem, todos nós somos nascidos, diz o profeta de Deus, agentes livres. A pessoa é livre para fazermos qualquer decisão que desejarmos. Deus fez e Deus faz justamente isso, porque Ele deve colocar cada homem na mesma base. Ou Ele coloca o homem errado, Ele coloca o primeiro homem na base errada, na qual Ele coloca o livre agente moral. Ele deixa a pessoa escolher. Deus não obriga, por isso que não é certo nós ficarmos obrigando as pessoas a crer. Deus já deu uma inteligência para a pessoa. Deus já deu uma condição para o homem estar acima de todos os animais. Deus deu a inteligência para o homem. E o homem sabe o que é certo e o que é errado. Ele continua errado porque ele não presta. Mas ele sabe que é errado. Ele quer fazer o mal. O erro é mais fácil, parece que é uma coisa terrível. Você vê que tem uma tentação nisso aí. Porque mesmo sendo difícil esse lado errado aí, eles preferem o lado errado. Fica aquela pessoa com o céu da boca comido por um charuto desgraçado. O que é isso? Que diabo é isso? O que tem naquele charuto?
Você vê que tem um diabo ali que segura aquele charuto naquela boca a ponto de ferir o céu da boca. Fica machucado, fica aquela droga, né? Passa perto de você, tá aquele carnicento, né? Aquela coisa terrível. Que diabo é aquilo? Você vê que tem um demônio ali. Tem um espírito ali que escraviza, idiotiza aquela pessoa. Torna-se um idiota, né? Então, você vê que a pessoa então precisa de uma libertação. A pessoa precisa de uma mensagem que faz aquela pessoa assustar, acordar e tomar uma posição e deixar de ser escravo. Não é? Uma vez eu ouvi uma descrição de uma campanha anti-tabagismo, não é? Anti-fumo. E eles deram a definição de que é o cigarro. O que é um cigarro? Ele diz que o cigarro, não é aquele pequeno canudo de papel, não é, com um bobo numa ponta e fogo na outra, né? Eu até dei risada daquela definição deles, né? E é verdade, porque aquilo só traz câncer para a garganta, só traz câncer para os pulmões. É uma coisa triste. Mas está todo mundo preso por causa disso. Inclusive tem até aquela hipocrisia oficial, porque de qualquer forma o imposto que isso dá, né? E fica todo mundo, até os governos do mundo ficam impotentes, né? Põe lá que fumar faz mal à saúde e tal, mas está todo mundo colhendo o imposto daquilo, né? Então se faz mal, vamos tirá-lo. Se faz mal, vamos acabar com ele. Não é isso? Mas não faz mal? Então faz mal. Mas por que então, num sentido, eu queria chegar até aqui, por que não fazem os governos, por que não faz o próprio Deus isso? É porque aqui está colocado, nesta base, não é? Ele coloca o livre agente moral, a livre condição do homem para decidir entre o câncer, entre a tuberculose, né, entre os males que afligirão o seu corpo no futuro, ou entre o santificar este corpo que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? A Bíblia diz: se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. É por isso que a pessoa que continuar no vício, nesta coisa toda, ele vai ser também destruído, finalmente, até a sua própria alma, porque o seu corpo já foi comido pelo pecado, destruído, né? E esta é a verdade. Você entendeu até aqui? Ele diz: estamos exatamente nesta noite, todos nós nesta noite, na base deste livre agente moral, estamos nesta noite como Adão e Eva. O profeta de Deus diz que não há diferença alguma entre nós e o Adão e a Eva. O certo e o errado, diz ele, estão perante qualquer um de nós aqui. O certo e o errado. Ele diz que a morte e a vida está diante de nós. Podemos fazer nossa escolha. Então ninguém está oprimido, ninguém está à força. É o livre agente moral. Depende de você fazer isso. Esta foi a maneira que Adão e Eva fizeram. Vê você? Eles fizeram a escolha errada. O problema é esse. E você pode ver que a gente está falando, está mostrando cada dia o que pode para a igreja, para as pessoas. Você vai acabando com tudo, falando, ensinando. Você cansa de ensinar e a pessoa ainda não faz a escolha certa. Porque sempre há uma tendência em nós humanos, isso não é só em você não, é uma tendência em todos nós humanos, de fazermos a escolha errada. Só com muita graça de Deus, muita oração, humildade, submissão à palavra, é que podemos ser abençoados e ajudados por Deus nesta escolha do bem, nesta escolha do que é santo, do que é honesto, do que é digno, do que é verdadeiro, do que é correto. A Bíblia diz
Tudo aquilo que é honesto, que é santo, que é digno, diz: nisto pensai. Mas eu quero saber quem é que faz isso. Você pode observar que é uma guerra. É uma guerra para nós todos. Pais, mães, pastores, tudo. Você pode ver que o bem é difícil você implantar na criança. Veja bem, os nossos próprios filhos, mesmo criados em lares cristãos, mas você pode ver que eles têm uma paixão pelas amiguinhas mundanas, né? É uma paixão assim, ó, que foge de você. Quando você vê, você só vê o cabelo esvoaçando no ar. E pula cerca, pula tudo e corre e entra lá dentro daquela caverna da amiguinha. Pra quê? Porque lá na caverna tem televisão, lá na caverna tem artista do mundo, né? Com toquinho de saia, sacudindo o corpo, com um bocado de menininha, tudo nua, e aquela coisa, uma bobagem, né? E o diabo aproveita essa mentezinha adolescente, fraca, vulnerável, que não tem defesa. Por isso que você tem que defender, né? Aquela mentezinha adolescente, que aquela mentezinha está cheia de confusão, aquela mentezinha está uma guerra ali dentro, não é? Aquela mentezinha ainda não tem uma dimensão real do que seja espiritualidade, do que seja salvação, do que seja ser santo, servir a Deus, do que seja honrar o nome de Cristo, do que seja ser assaltado pelo inimigo. E é exatamente nesta idade que assalta. E ali está, não é? Não sei quantos, cada um quer trazer uma história. Se não tem namoradinho, as coleguinhas inventam. E fulano quer falar com você. São tudo agentes do diabo, né? É, mas pastor, o que é isso? Pois é, pequenininha malequitinha, agentezinha de Satanás, que é para destruir sua casa, é para destruir sua família, é para lhe deixar envergonhado, envergonhada. É isso aí. E se você não agir, não age, é aquela coisa. E se você deixar, vai mesmo para o abismo. Você tem que vigiar tudo hoje, as próprias escolas, os próprios colégios, não é? A gente fica olhando, parece que é o mundo, como diz São João. Jaz quer dizer, você chega no cemitério, eu já cansei de falar isso. Você chega lá visitando o cemitério, chega no túmulo de um, está escrito: aqui jazem os restos mortais de fulano de tal. Aqui jaz quer dizer, aqui está enterrado, aqui está guardado. Então o mundo, São João diz que jaz no maligno, está enterrado no maligno. Todo o sistema político, educacional, religioso, tudo onde já se viu pastores, conselheiros do amor, conselheiros da muamba, de não sei mais o que. Oh, que coisa terrível! E isto vai invadindo. Você fica ali, às vezes está ali a sua filhinha esperando um hino, mas não é? Mas a corrupção já está ali no meio daqueles demônios, e ali coloca a música mundana, é aquela coisa toda. O diabo faz uma salada, uma mistura para te enrolar. Ele mistura hino com música profana para nos enrolar, e nós ficamos ali enrolados, esperando um hino, e a música profana está rodando, e o diabo dando gargalhada. Ei, eu venci através da religião. Eu botei uma religião com um programa lá dentro de sua casa, e nós não acordamos. Por isso é que existe uma implicação dentro da gente. E eu sempre costumei obedecer essa implicação que cria dentro de mim com uma coisa, e eu vou fundo naquilo. Entende? Eu crio uma implicação assim, eu chego a ficar irado com aquilo. Eu falo o mais forte que eu posso, no pulto, onde for. Eu aqui não tenho programa, mas lá em Goiás eu tenho, e eu falo do mesmo jeito. Nós temos que ver essas coisas, e isso tudo está aí dentro da nossa casa, e nós achamos bom, aquela beleza. Então chega um momento que nós temos que nos questionar: estamos ou não servindo a Deus? Um prisioneiro de que nós estamos sendo? Prisioneiro de uma igreja, de uma religião,
de um programa de rádio, de uma música, de uma televisão, de uma literatura. Estão sendo prisioneiros de quê? De Cristo ou do mundo? E como eu estava dizendo, os próprios colégios, eu fico pensando, às vezes um professor, eu fico pensando, o que é que tem na mente desses camaradas, né? Pega, você fica olhando a programação deles, pega, põe na cabeça de uma criatura de 11 anos, 10 anos, tem que ler um livro, né? A Cabeça Rapada de Satanás, é o título do livro, né? A cabeça rapada de Satanás, do diabo, né? O troco que não foi devolvido ao diabo. Menina, que é isso? Deixa eu ver isso aí. Foi a Sora que mandou, a Sora. Foi a Sora. Você entende? Você entendeu? Olha, ele jaz no maligno, hein? Vai falar pra você ver. Ela levanta tudo contra. É uma turma de marimbondo. Aquela turma de aquela cachopa de marimbondo, né? Parece uma turma de demônio, tudo em cima de você. Aquilo é alvoroça que você tem que meter neocídio. Eu queimo vocês com fogo. Não adianta. Esta é a condição. Essa é a condição. Se nós deixamos, daqui a pouco não tem mais nada. Morreu, acabou, não resta mais nada. Porque vai tirando tudo. Vai tirando. O que você coloca, vai tirando. Vai tirando aquela coisa. Então nós temos que estar atentos e dando do lado de cá a nossa mensagem também em casa. A nossa cobrança, não é? A nossa vigilância. É aquilo que eu sempre prego. Quem não quer se incomodar, vai ser difícil vencer. Vai ser difícil vencer quem não quer se incomodar. Nós vamos ter que incomodar, vamos ter que cansar. E tem hora que maridos dizem, puxa vida, você se entrega muito fácil. Levanta a cabeça, deixa de ser derrotado. Você não tem condição de luta, você não luta. Você não luta, você não tem garra para lutar. Você é tão fraca. Deixa eu zombar de você, deixa eu lhe criticar. Você não tem garra para lutar. Entende? Na vontade de lutar aí, você luta por 3, 4, por 10. Você tem garra para lutar. Que diabo, que fraqueza desgraçada. Não luta, não bate contra, não protesta, não pega firme, não mostra autoridade. Você diz às vezes para a própria mulher, você não tem autoridade. Por que o diabo não brinca comigo? Ele não brinca comigo. Por que ele não brinca comigo? Por que ele não cria caso comigo? Cria caso com você. Levanta a cabeça, nós temos um Deus. Nós somos luz do mundo. Todo mundo se entrega, embirra. Tem mulher que embirra. Eu não vou chamar mais. Já chamei 3 vezes e não veio. Chama a quarta, puxando pela orelha. Que hipocrisia, vem cá. Você não veio nas 3, você vai vir na quarta, vergonhosamente diante de todo mundo. Vem. Vai vir sim. Entra aqui. Entra para dentro aí. Eu estou lhe tirando do inferno. Estou lhe tirando dessa coja de demônio. A corrupção, não é, gente? Aquilo vai entrando, vai destruindo. Agora tem uma coisa, vai ficando tão difícil que até esse tipo de pregação é indigesta. Não precisava. É turma de fraquinho, é turma de comprometido, cada um comprometido com amizade, com não sei mais o que, com o vizinho, com não sei mais o que, com fulano, com beltrano. É todo mundo comprometido. Entendeu? Aí já viu, aí é difícil. Acho que não precisava isso. A gente tem que ser moderno. Não tem mais essa religião assim. Pois vai ter. A minha vai ser sempre essa aí. Até o fim, essa religião velha, antiga, de Deus, de prisioneiros de Cristo. Entendemos? Aleluia!
por outro lado, pensa que é só as irmãs, por outro lado, que os maridos mole também, não tem ânimo para nada, não tem garra para nada, né? Aqueles maridos, que a mulher que tem que carregar tudo, aquela condição preguiçosa, medrosa, assustada. Eu sou implicado com um homem assustado. Você entende? Vamos levantar a cabeça, combater o erro, o pecado. Vamos levantar nossa casa. Vamos trazer Deus para nossa casa. Vamos edificar um altar lá em casa e dizer: eu vou ser homem de oração, eu vou ser homem crente, santo. Deus vai me ajudar, Deus vai me dar vitória em tudo. Amém. A minha esposa será do Senhor, meus filhos serão do Senhor, a minha vida será do Senhor. Eu quero essa minha casa prisioneira de Cristo. Que bom, que maravilhoso. Mas nós não queremos pagar um preço. Ser prisioneiro de Cristo é vergonhoso. Esse Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Porque você quer fazer certas coisas e não pode, porque você é um prisioneiro. Mas por que você não faz isso? Eu não posso. Eu estou preso a um assunto, eu estou preso a Cristo. Não é assim como você pensa. Você é um livre agente moral para fazer o que quiser, mas conosco não é assim, é diferente. Nós temos que ver se Deus está nisso. Não é assim como nós pensamos. Estamos prisioneiros de Cristo, de alguma coisa. Ele diz então, exatamente nesta noite, como Adão e Eva nós estamos. Está vendo? Eles fizeram a escolha errada. Agora, através daquilo, eles colocou toda a raça humana sob a morte, quando eles fizeram uma escolha errada. Porque a gente também que pensa que Deus tem que fazer de nós um ceguinho, que Ele nos pega pelo braço e... Não é assim não. Deus nos deu inteligência, Ele nos ajuda, mas você vai ter que ser inteligente para saber fazer a escolha, para descobrir qual é a vontade de Deus. Entende? Adão e Eva erraram. Deus colocou-os no paraíso, mas eles não quiseram o paraíso. Tem muita gente que está sob certas condições, é porque fizeram a escolha errada. E agora não adianta querer se desculpar. Ele diz que eles fizeram a escolha errada, e em fazendo a escolha errada, eles colocaram a raça humana sob a morte, a punição de morte. E então Deus desceu. Sempre Deus querendo consertar o homem. Deus desceu na forma de homem. Quem foi que desceu na forma de homem? Jesus Cristo. E tomou aquela morte que Adão e Eva semearam, e pagou a pena de morte, a qual era sujeita àquele desejo de ser livre e seguir livre. É por isso que tem no homem, na mulher, o homem, quando eu digo, é homem e mulher no sentido generalizado. É por isso que tem no homem o desejo. Quando eu falo homem, eu falo raça humana. Por isso que existe no homem o desejo de ser livre. E isso deve ser preservado, porque é bom ser livre. Você deve ser livre. Livre para servir a Deus. Livre para tomar sua posição. Você entende? Isso vem de longe, esse desejo de ser livre. É tão bom ser livre. Agora, se Ele nos tirou para fora da mesma maneira que Ele fez com Adão e Eva, simplesmente os tirou através de algo e disse: eu te salvarei, se você quiser ser salvo ou não. Então Ele colocou Adão e Eva na base errada. Mas cada um de nós tem que escolher neste dia a morte ou a vida. Temos que fazer isso. E agora? Ô pastor, me ajuda. Eu quero escolher a vida. Eu não quero morrer, pastor. Como é que eu faço? Me mostra como é que é escolher a vida. Quando você escolhe o caminho de Deus, quando você escolhe a palavra, você escolheu viver a vida. Ele disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. É a palavra de Deus que nos coloca com vida, que nos dá vida.
Correto, gente? Agora, como acabei de falar, diz o irmão Brana, sua vida provará. A sua vida provará exatamente em que lado você está. Se é do lado da vida ou da morte. Em que lado você está? De que lado você está? Ele diz aqui, a sua vida provará. Então não precisa discutir, não é? Às vezes nós queremos discutir sem vida. A vida da pessoa prova, a vida da pessoa mostra. Eu sei que todos nós nos sentimos feridos e magoados quando somos vítima de injustiça, quando somos vítima de mentiras e de tantas coisas que nos dá uma justa revolta, mas isso não deve descambar para o outro lado. Nós devemos estar também preparados para suportar estas coisas, estas calúnias, estas coisas todas. Mas fique quieto e quieta, a sua vida vai provar quem é você. Nunca tente, estando errado, errada, querer se defender. Não, deixa que a sua vida provará quem é você. A sua vida vai provar mais cedo ou mais tarde. Correto? Amém? A sua vida provará exatamente em que lado você está. Não me importa de que lado você diga que está. Eu estou, porque às vezes há muita... Uma vez eu disse para um irmão, ele disse assim, eu digo para o senhor que eu vou para o inferno, mas eu não vou lhe trair. Eu senti pena dele naquele dia. E eu tenho testemunha que eu repreendi-o dentro do escritório na mesma hora. Eu disse, olha, é o seguinte, irmão, não faça isso, porque eu não estou sentindo nem bem com o que você está falando. Um filho de Deus não fala que vai para o inferno, mas, entende? Para que esse juramento tão terrível? Dizer, eu vou para o inferno, aí já mostra que é uma confissão cheia de ódio. Por que para provar que eu vou fazer certo, eu tenho que falar que eu vou para o inferno, mas eu não faço o contrário? Quem vai para o inferno é quem faz o contrário. E eu disse para ele, não fala isso, sabe por quê? Porque se Deus não lhe fizer fiel, você não será fiel. Não adianta o seu juramento. Não demorou 2 meses, ele traiu, de uma maneira bem feia. Não demorou 2 meses, ele traiu de maneira bem feia. E agora? Parece que o próprio Deus derruba, permite cair por causa disso. Porque não adianta, não é uma confissão dessa que lhe faz fiel. É no silêncio, sendo fiel, calmamente, dignamente, altruisticamente, vivendo uma vida. E deixa que Deus, a sua vida provará quem você é. Deixa os cães ladrarem. Deixa falarem. Continua, permaneça firme. Não desanime. Não pare de lutar, continue lutando. Luta que você será vencedora, vencedor. Vença. Deus lhe levantou para vencer, para ser vencedor. Então luta, não desanima não. Olha, se eu fosse deixar por tanta razão, tanta lógica, não é? Olhando à luz da razão, não era para estar mais nessa batalha. Com razão, mas não é razão, é por fé. Segue adiante pela fé. E você vai ver que maravilhoso será, além do rio, além desta vida aqui, naquele grande dia, quando nós formos coroados, galardoados, recebermos o prêmio. Certo, gente? O que você faz, diz aqui o profeta, o que você faz todos os dias, prova o que você é. E às vezes a gente vê um esforço nas pessoas para mostrar que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, né? Na hora da ira vem a ira, com multidões de demônios, vem aquela ira, vai lá e quebra o túmulo tudo. Ou então vai lá e mata. É a ira.
esqueceu que era cristã, esqueceu que tinha um testemunho a dar, esqueceu que tem o nome de Jesus invocado na sua vida, esqueceu tudo. Vai lá e mata. Aí depois que mata, que enterra, aí daqui a pouco chega, humildezinho, o negócio fica uma coisa ruim dentro da gente, né? Que coisa, que isso? Jesus falou: ô hipócritas, vocês mataram os profetas, seus pais mataram os profetas, agora vocês estão pintando os túmulos dos profetas que seus pais mataram. Os profetas que seus pais mataram são agora seus deuses, seus ídolos, é os santos que vocês dizem crer. Está vendo aí? Estamos entendendo, meus irmãos? Que tristeza, né? Sua vida provará exatamente em que lado você está. O que faz você todos os dias prova o que você é. Vocês já ouviram o velho ditado: sua vida é tão alta que não posso ouvir seu testemunho. Você entende? Seus atos são simplesmente muito altos. Sua vida é tão alta que não posso ouvir seu testemunho. É a vida que fala. Eu sempre crio em gritar e pular, diz o irmão Brana, mas eu sempre digo: não pule mais alto do que aquilo que você vive, porque o mundo observará aquilo. A pessoa quer mostrar uma religiosidade, e a pessoa, na hora que está todo mundo reunido, pula mais alto do que os outros todos, e pula e salta. Ele diz: não pule mais alto do que aquilo que você vive, porque terá muita gente dando cutucão no outro. Olha lá, olha os pulos dele, veja bem, olha lá, olha que gracinha, olha lá. O outro diz: aquilo lá, querendo pular mais que todo mundo. Eu conheço sua vidinha, camarada. É o que eles dizem, eles fazem desse jeito. Eles não têm piedade de nós. Por isso que nós temos que pular exatamente à altura do que nós vivemos. Você entendeu? Você pode louvar a Deus? Amém? Pode dizer aleluia? Glória a Deus? Não adianta. A pessoa entra na fila da ceia, aquela religiosidade. Tem muitos que já foi consagrado, tudo, né? Mas ainda pega e apresenta a Deus, e vem, e sobe a hóstia, levanta como se fosse uma hóstia lá, e desce aquela coisa. Não precisa. Mas a televisão está escondida no guarda-roupa, para tirar e assistir à noite. Isso é o guri que ganhou, sabe a guria que ganhou? Você entende? É os crentes com a firma a firma deu os litrão de chope, de não sei, é muito bonito, tá aí, eu não bebo não, é porque é bonito, é uma idolatria, derrama, derrama isso, é porque é bonito, né? É bonito, né? Enfeita, quer dizer, no fundo tem aquele desejo de ter, como é que fala? Que coloca as garrafas de uísque, enche uma adega, né? Tem a adegazinha dentro de casa. Tem crente que, se deixasse, eles teriam até as cachaçinhas purinhas, né? De Santo Antônio, de onde for, que é para dar para os amiguinhos que chegassem. Eu não bebo não, mas vê como é que eu sou legal. Eu não bebo não, mas aqui para você, uma purinha de Santo Antônio. E aquela festa, aquela amizade, dinheiro jorra para lá e para cá, o negócio né? E tal, né? É aquela coisa toda, né? Se a gente pudesse ficar livre desse camarada, né? Chega. Deixa eu cumprir meu tempo. Deixa eu cumprir meu tempo. É assim ou não é? É desse jeito.
desse jeitinho. Tem hora que a gente fica pensando, mas será o que é? Será que é mesmo ou não é crente? Não é? Você entra às vezes no carro de certos crentes, põe a fita, tá lá, e dele música mundana, aquela festa na estrada, dirigindo, você fica olhando assim, o rádio tá ligado, né, aqueles programão bem caipirão, aqueles programão, né, bem cafezão amargoso, né, aquela coisa, chão de chaleira, sei lá, e aquela festa, Ninguém, a gente fica pensando assim, meu Deus, que tempo perdido, parece. Mas não é perdido, porque serve de juízo. Se não salvar, julga. Por isso que a gente não desanima, porque pregou. Se não salvou, a própria Bíblia diz que vai ser juízo. De qualquer maneira, não salvou, mas julgou. Então, ninguém prega à toa, sabe? Toda pregação tem valor. Toda pregação tem valor. Então é aquela coisa, não há uma separação, não há uma posição de prisioneiro de Cristo. Eu queria sair e avançar nesse território seu aí, e jogar bola com você e pintar o set, mas eu estou aqui, ó. O homem, esse é o homem, mas eu fui transformado, e eu estou aqui prisioneiro de Cristo. Por isso eu não posso chutar isso aí, porque eu estou preso aqui. Como é que eu vou chutar aí bola com você? Eu sou prisioneiro de Cristo. Não tem jeito. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Vamos dizer? Será que você é? E você? Eu posso dizer João, prisioneiro de Jesus Cristo. Você chama Manuel, prisioneiro de Jesus Cristo. Você chama Maria, prisioneira de Jesus Cristo. Antônia, prisioneira de Jesus Cristo. Sua vida provará se é ou não. Amém? Apenas para concluir, porque eu não quero nem pregar, não estou nem podendo, estou aqui de teimoso até, né? A garganta arranhando e doída, mas falando o que eu posso falar e fazer. Ele diz assim, ó, quando as pessoas não vêm à igreja, ele diz, agora quando as pessoas não vêm à igreja, muitas delas simplesmente não puderam fazer isso. E algumas das pessoas que não vêm são pessoas sinceras. Porque muita gente pensa que é virando uma baderna junto com o mundo que vai ganhar as pessoas. Pelo contrário, William Branham está mostrando que as pessoas sinceras querem ver em você exemplo, querem ver em você vida, para elas virem. E muitas não estão vindo, diz ele, para as igrejas, é porque os crentes estão impedindo que elas venham. Com a vida suja, errada, desonesta, elas veem tanta corrupção na igreja, até o ponto de não querem ter nada a ver com ela, a ver com a igreja. E é verdade. Ele olha as crentes vão grudadas no cabelo da... Me solta, desgraçado? Não só. Me solta. Você vai tomar a ceia? Vou. Não, sem vergonha. Agora, uma pessoa mundana que está no mundo, que está lá vendo todo esse peso do mundo, vê o crente desse jeito, como é que ele vai ser? Ele vem na igreja e fala, não. Tem muita gente que está com vontade de ir numa igreja, de ter um amigo, ouvir um hino realmente sagrado, de servir a Deus, mas ela não pode vir, porque o irmão Branham disse que ele vê corrupção na igreja de tal ponto que eles não querem nada a ver com isso. Tá? Quer nada a ver com a igreja. E várias vezes estamos falando sobre um pensamento correto daquilo. Você pode simplesmente culpá-los por causa da maneira que as pessoas agem, as que chamam si mesmas de cristãs. Essas são o maior obstáculo que o mundo possui. A mensagem é diferente mesmo. A mensagem é diferente. O profeta está dizendo que as próprias pessoas dentro da igreja, nós que dizemos cristãos, as pessoas são o maior obstáculo que o mundo possui. A própria igreja está impedindo que outros venham.
por causa do testemunho que não fecha com o Evangelho, com aquilo que ele ensinou. São homens e mulheres que professam ser cristãos e vivem algo diferente de suas confissões. Agora, para o desapontamento que virá no julgamento, o fabricante clandestino de bebidas alcoólicas, o jogador, o adúltero, ele não ficará decepcionado, desapontado, mas aquele companheiro que está tentando esconder-se a si mesmo atrás de algum tipo de profissão de igreja, este é o sujeito que ficará desapontado no dia do julgamento, que professa ser cristão e vive de uma outra maneira. Seria melhor para ele se ele nunca houvesse feito nenhum tipo de prão, ficar fora do começar e viver algo diferente, porque ele é o maior obstáculo que temos, é para aquele que professou, diz que ele é um cristão e vive algo diferente. Que tristeza, né? Você viu aqui a importância do nosso testemunho? Você viu aqui a importância do testemunho? Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas não pense que você vai ganhar filha indo no cinema com ela. Não pense que você vai ganhar aquele outro com medo de falar a verdade para ela. Aquele outro daquela outra religião, toca a verdade nele. O problema dele, se ele se rebentar, é problema dele. Mas se você ganhar, você ganhou alguém que vale a pena. Nasceu sob o signo da verdade, ouviu a verdade. Amém? Aleluia, glória a Deus. Um irmão chegou aqui um dia, um dos irmãos nossos aí, queridos, e disse: pastor, eu estou fumando ainda, mas o senhor podia me batizar, porque eu conversei com um pastor hoje e ele disse que eu posso me batizar fumando. O irmão Brana batizou um homem fumando. Eu falei: só que tem uma coisa, ele não tem visão da coisa e por isso ele lhe falou assim. Só que ele não lhe mostrou o outro lado da moeda. Ele só lhe falou que o irmão Brana batizou um homem fumando. Mas agora eu quero lhe dizer uma coisa, que a Bíblia, o irmão Brana não pode ser maior do que a Bíblia. Ele, como um profeta, tinha autoridade para fazer isso. Sabe por quê que ele batizou? Porque ele viu aquele homem convertido numa visão e viu aquele homem até mesmo um pregador da palavra. Aí até eu batizaria. Mas enquanto a visão não venha para mim acerca de você, eu continuo com a velha Bíblia que manda você arrepender para depois ser batizado. Eu poderia, aquele medo de perder isso, perder aquilo. Não, falei a verdade, a pessoa se converte na verdade. E ninguém perde não, o que é de Deus ninguém perde. Essas concessões, facilita para um, facilita para outro. Isso é conversa fiada. Temos que falar a verdade. Correto? Então vamos fechar nossos olhos nesse instante. Todos, por favor, feche os seus olhos. Riquezas mil deu-me Jesus, e um lar tão lindo pra morar no reino eterno de glória e luz. A vida infinda vou gozar. Oh, quão feliz serei no céu em ver o rosto do Senhor, e face a face ali sem véu adorarei meu Redentor. Morar no céu terei prazer, desejo ver, oh que alegria terei um dia
Vem ver Jesus, meu Rei, um gozo eterno ali terei, naquele lar de glória e luz. As lindas harpas eu tocarei, louvores ao meu bom Jesus. Mora no céu, meu Salvador, desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Oh, que alegria em ver Jesus, meu Rei. Deus bendito, no nome do teu Filho Jesus Cristo, eu lhe peço a cura e a libertação para todas as pessoas que estão aqui, doentes e que creem na cura divina. Neste momento, os corações deles sejam cheios de fé e que eles recebam a libertação. Tira o mal, destrói a doença, o medo, a opressão, a depressão, o problema nervoso, no sangue, nos nervos, no cérebro, nos olhos, na cabeça. Sai toda obra do diabo. O poder desta palavra que é vida, tira esse espírito de morte, de infecção, esta obra do diabo, sinusite do diabo, dor de ouvido, problemas de reumatismo, qualquer obra do diabo, seja inflamação no útero, o que for, seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Destrói o mal nos olhos, queima esta catarata, queima todo o problema no nervo óptico, onde for. Fogo do Espírito Santo, destrói este mal, destrói o mal no sangue, na pele. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, alergia, toda obra do diabo seja destruída. O medo do futuro, o medo de enfrentar a vida, tudo isso seja tirado. Que haja fé, que haja ânimo, que haja disposição nos corações, confiança no Senhor, que eles sejam abençoados, ó Deus, nos seus negócios, nos seus trabalhos, nos seus empreendimentos, em tudo que fizer, para a honra e glória do teu nome também, em nome de Jesus Cristo. Que não são atos dos homens apóstolos, mas são atos do Espírito Santo nos apóstolos. Então, todos esses atos aqui foram praticados pelo Espírito Santo, usando os apóstolos. Então são atos do Espírito Santo. Diz assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder,
a importância. Jesus foi o personagem ímpar no mundo porque ele era ungido com o Espírito Santo e com poder. E nenhum crente será diferente e brilhante